O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior do que aquele que o enviou. Se sabeis isso e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos. Eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isto, antes de acontecer, a fim de que, quando acontecer, creais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que me enviar, me recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendíssimo Padre Haroldo, alegria da sua presença aqui conosco, presença sempre alegre, sorridente, leve, uma alegria imensa, uma honra celebrar com o Senhor, e cumprimento também que a paróquia do Padre Haroldo, São Sebastião e Santa Divisa, os paroquianos aqui presentes, uma alegria também da presença de vocês que são fiéis aqui, no santuário, constantemente peregrinam para cá, uma alegria da sua presença, demais peregrinos, fiéis, devotos de Nossa Senhora da Piedade, continuando nesse nosso caminho pascal, ainda festejando a alegria da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Meditamos, rezamos hoje, capítulo 13 do Evangelho de São João, capítulo que fala do lava-pés. Aqui, o que nós ouvimos hoje é o trecho posterior ao rito do lava-pés, em que Jesus agora tabula um diálogo com eles. Em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. É um texto muito misterioso, e por ser muito misterioso, ou seja, por esconder nele alguma coisa, ele se torna um texto muito rico, porque a mensagem que é o capítulo 13 de São João, a mensagem que ele traz é uma mensagem que está ali resumindo praticamente a missão de Cristo na Terra. O rito do lava-pés ali podemos dizer que simbolicamente resume toda a missão de nosso Senhor. O que é o lava-pés? Cristo ele vai ali tirar as impurezas dos pés dos seus apóstolos, daqueles que caminham com ele. É interessante que Pedro, como sempre, ele vai tomar a dianteira e vai perguntar: mas tu me lavas os pés, Senhor? E Jesus vai dizer: agora você não compreende, mas você vai compreender o que eu estou fazendo agora. E Pedro ainda responde: tu nunca me lavarás os pés. Evidentemente, Pedro não entende o que Nosso Senhor estava fazendo, porque, na verdade, Pedro já havia tido os seus pés lavados, purificados por Cristo. Aquilo ali que Nosso Senhor está fazendo era simbólico, por meio da doutrina, da palavra, do evangelho, dos ensinamentos, por meio da sua presença constante. Cristo já havia purificado a pessoa de Pedro. Cristo já havia lavado os pés de Pedro. Pedro ali naquela hora estava limpo, de algum modo já havia sido purificado pela obediência dele a Cristo, pelo fato de ter largado tudo, Como nós ouvimos aí em Mateus, capítulo 19, Senhor, largamos tudo e te seguimos. E Jesus vai dizer: ninguém que deixe pai, mãe, filho, esposa, casa, terras, para me seguir, não ficará sem receber o centro de tudo isso de volta. Pedro já havia passado por isso. Não entendia ele, evidentemente, mas ali Nosso Senhor precisava fazer com que eles compreendessem que a missão dele, por meio de sua palavra, ele purificava, ele lavava os pés, ele nos limpava,
Por meio da sua palavra, por meio dos seus ensinamentos, por meio da sua doutrina, todo aquele que fosse fiéis a ela obteriam a felicidade, obteriam a alegria e aquela alegria completa. E aqui, insistindo para eles, olha, o servo não é maior que o seu senhor para dizer, vocês precisam me obedecer, evidentemente, porque eu sou o Senhor, mas nunca se esqueçam que o Senhor a quem vocês devem servir, Ele quis ocupar o lugar de servo, de escravo. E Ele fez mesmo. Quando a gente, por exemplo, vai celebrar a Santa Missa, gosto sempre de citar isto como exemplo. A hóstia que nós usamos na celebração eucarística, hóstia é vítima. E não damos um nome para aquele pão que vai ser consagrado, transubstanciado no corpo de Cristo, nós não chamamos ele de hóstia à toa, nós chamamos aquilo de hóstia porque Cristo foi hóstia, ele se fez hóstia, e a hóstia era o escravo que era oferecido no lugar do seu Senhor para morrer. Ao invés do Senhor morrer, do dono lá do escravo morrer, alguns crimes era permitido que ele mandasse o seu escravo para ser assassinado no lugar dele. E Cristo se fez isso. Cristo se coloca no lugar de escravo nosso. Temos aquele que é Deus, Senhor nosso, que se rebaixa a tal ponto de fazer escravo nosso, de não nos permitir pagar a pena que nós deveríamos pagar. Ele então oferece a sua própria vida a nosso favor. Mas não nos esqueçamos que aqui não é o final, não é o fim. Ele faz isso, ele faz esse ato todo, mas ele nos diz, o servo não é maior que o seu Senhor. Não vos ensoberbeço porque eu faço isso por vós. Não se achem coisa grande demais pelo fato de eu ter me feito escravo de vós. Antes, fazei vós escravos de mim e uns dos outros também. Entendei isso, o Senhor de vocês, o Deus de vocês é um servo. O Deus de vocês neste mundo não mereceu outro trono senão uma cruz. Ao invés de receber os louvores que todo rei mundano recebia, ele recebeu vaias, xingamentos e ignomínias. O rei deste mundo, os reis deste mundo eram coroados com coroas de ouro, pedras preciosas, metais pesados, etc. Cristo foi coroado com uma coroa de espinhos. É esse o Senhor que nós seguimos, é esse o nosso mestre, é esse aquele que nos envia, e maior do que ele nós não somos. Vai dizer, quem vive de acordo com isso, ele disse, é feliz. Por que é feliz? Porque quando nós imitamos a Cristo, obedecemos a sua lei, os seus mandamentos, quando nós nos colocamos no nosso lugar, a gente começa a compreender como é que a vida funciona e a gente para de murmurar, né? A murmuração, a gente tem a ilusão de que murmurar e reclamar vai nos aliviar dos nossos sofrimentos. Não, vai nos afundar neles cada vez mais. Se assim fosse, a pessoa reclamona, não tinha problema nenhum na vida. Se as reclamações resolvessem, se as reclamações ao menos aliviassem o rancor, a mágoa, a tristeza, ninguém reclamaria de nada. Mas acontece que as pessoas que mais reclamam, só reclamam, quanto mais reclama, e a vida nunca melhora, nunca dá passo. Porque, na verdade, não consegue enxergar, não tem a sensibilidade de ver aquelas brechas em que Deus age. Deus age na nossa vida, a gente não percebe. Esses olhos mundanos só nos faz ver aquilo que é material, aquilo que é perecível, aquilo que é mal, aquilo que está nos incomodando, mas a gente não vê o resto, os livramentos, as graças, nós não vemos a vida que nós vivemos, né? Para uma pessoa que já é santa, que já está progredida no caminho espiritual, só pelo fato dela ter ar nas narinas dela, para ela já é suficiente para ela dar um louvor a Deus. Porque ela sabe que a vida biológica é a condição fundamental para ela ser amada por Deus. Se ela não tivesse nascido, ela nunca seria amada por Deus. Uma pessoa progredida na vida espiritual. Agora, uma pessoa atrasada, nem se atentar a isso ela consegue, nem perceber que ela está viva, nem se perceber amada, nem se perceber digna de uma migalhinha de afeto, ela não consegue, porque está chafurdada nisso. A pessoa que obedece a Cristo reconhece que Ele é maior do que nós, e reconhecendo que Ele, sendo maior do que nós, sofreu, ela não reclama do sofrimento, mas ela acolhe o sofrimento, não resmunga, porque ela vai pensar, poxa vida, Deus, que é maior do que eu, passou por coisa pior, porque eu não posso passar por isso, que é o mínimo. A receita para a felicidade é isso, é colocar a nossa vida diante da vida de Cristo, colocar os nossos sofrimentos diante da vida dele. No fundo, o que é isso? É humildade. Reconhecer que eu sou pó, humus. Humildade vem disso. Humus, eu sou barro, eu sou terra.
reconhecer que eu sou isso, e que mesmo sendo isso eu fui elevado, eu fui convidado a ser elevado a uma dignidade maior ainda. Quando Cristo vem e nos propõe a sua doutrina salvífica, e eu sigo essa doutrina, o que vai acontecer comigo? Eu me renovo, eu sou renovado por Ele. Renovado, torno-me um homem novo, um homem com uma dignidade maior do que a que eu tinha quando nasci. O homem decaído, feio e perverso, quando ele começa a escutar, começa a obedecer a palavra de Cristo, começa a assimilar a sua vida à vida de Cristo, ele muda, ele se embeleza. De feio torna-se formoso, de perverso ele torna caridoso, capaz de ter um coração que arda e queima de amor por Deus, por aquele que o criou. É grato. A gratidão é um sentimento, e é um sentimento humano. A gratidão é um dos sentimentos mais bonitos que Deus colocou no nosso coração. A pessoa grata, ela consegue sorrir. A pessoa que é grata, ela sorri. A pessoa grata, ela consegue se alegrar, porque ela sabe aquilo que ela tem. E ela sabe muito mais que o que ela tem sem mesmo merecer. Que essas palavras do Cristo aqui que nós acabamos de ouvir nos inspirem, que sejamos inspirados cada vez mais a segui-lo, a obedecê-lo, a buscar imitá-lo, a fim de que nós, unidos a Ele, reconhecendo tudo aquilo que Ele fez por nós, vivamos de maneira grata pelo seu amor, grato pelos sacrifícios, gratos pelos seus esforços, e não sejamos tímidos em retribuir com aquilo que podemos, com generosidade, a todo amor com o qual Ele nos amou. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.